Professor Vilela, é o caso do Celso Daniel, né? Mais uma vez. Cadáver insepulto. Só lembrar ao nosso ouvinte que esse mecanismo de pegar um empréstimo falso foi usado no Mensalão. E o Marcos Valério conhece, ele operacionalizou isso em Minas Gerais, no Banco Rural, com a senhora Cátia Rabelo, na verdade com o pai dela, que depois faleceu, e quem assumiu o banco foi a senhora Cátia Rabelo, que foi sentenciada a 16 anos de prisão na ação penal 470, o processo do Mensalão. Marcos Valério foi sentenciado a 37 anos. Segundo a tese da Procuradoria-Geral da República, por Roberto Gurgel, então procurador, o Mensalão era uma quadrilha dividida em 3 núcleos: o político, liderado por Zé Dirceu, o publicitário por Marcos Valério e o financeiro por Cátia Rabelo. E tinha um chefe, José Dirceu. Essa era a tese, que foi aceita, teve 25 sentenciados, foi aceita na primeira fase do julgamento. Mas o Brasil é um país sui generis, é um país fantástico. O Supremo, então, é uma maravilha. Eles refizeram a composição do Supremo para livrar o Zé Dirceu da condenação de formação de quadrilha que o levava a regime fechado. E conseguiram fazer essa maracutaia. O Supremo fez maracutaia por 6-5. Depois, livrou, em 2014, o Zé Dirceu do regime fechado tal. Marcos Valério, em toda essa história, ele, desde o seu depoimento na CPMI dos Correios, a melhor CPMI provavelmente da história, e brilhante, que fez um trabalho excelente, o relatório publicado eu tenho, publicado em forma de livro, inclusive, excelente e tal, mostrava todos esses dados dessas ligações do PT, inclusive com Portugal. Há uma relação que envolve a PT Telecom, o Partido dos Trabalhadores, o Roberto Jefferson declarou tudo isso e tal. O que interessa é que a mesma coisa foi usada em relação ao Banco Chaim. O Banco Chaim está envolvido no Petrolão, também um empréstimo de 12 milhões. Esse empréstimo de 12 milhões nunca existiu. Então, ele recebeu dinheiro, 6 milhões para o PT de Campinas, 6 milhões do PT de Santo André. Para esse senhor Ronan, que estaria, e aí o Marcos Valério que diz, e está clara, está muito claro, ele está dizendo o seguinte: esse senhor estava chantageando o Lula e o Gilberto Carvalho. Né? Ou seja, nesse caso, eu entreguei esses 6 milhões por essa razão. Ficou muito claro tal. E esse senhor comprou parte do jornal Diário do Grande ABC, né? Como é conhecido. A pergunta é, quando ele diz, olha, eu tô com medo de morrer, é porque ele já está cumprindo a pena vários anos e foi condenado a 37 anos de prisão. Ele foi o que ficou com a bomba. O seu advogado está ameaçou no início do julgamento, em agosto de 2012, que faria delação premiada, seu cliente faria delação premiada. Não o fez. Então essa história está bem há um bom tempo, no mínimo há 4 anos tal. A questão é muito grave. Quando alguém diz isso na frente de um juízo que nós ouvimos, se o Brasil fosse um outro país e não a república achincalhada que é, alguém diz assim, eu não posso responder isso, porque eu estou preso. Ele está dizendo o seguinte, que eu vou morrer. Se eu falar o que eu sei, ele está dizendo, eu vou morrer. É isso que ele está dizendo. Eu acho uma estupidez, professor, porque se ele fala, ele já falou, o que eu sei é o seguinte, o João mandou matar o Pedro, acabou. Agora ele fala, eu não vou falar que eu tenho medo de morrer, sim. Agora é que ele corre risco, porque ele está com o segredo dentro dele. Então, agora é que é perigoso. Eu acho que ele errou aí. Precisa ver se aumentou o risco de vida dele, muito. E provavelmente ele tenha gravado declarações e distribuído cópias por aí. Pedro Collor fez isso em certo momento, em 1992, gravando fitas de vídeo na época. Eu não sei. É uma questão, um ponto de interrogação, mas é um cadáver insepulto. E é um cadáver do PT. Então, em 2012, o senhor ministro Joaquim Barbosa nos encaminhou ao procurador-geral, o senhor Roberto Gurgel. O meu advogado está aqui, se eu estiver faltando com a verdade, ele pode me interromper a hora que ele quiser. Aí nós chegamos no Ministério Público, fomos recebidos numa sala enorme de reuniões, estava o senhor Gurgel e estava 2 procuradoras. O senhor Gurgel virou para nós e falou, o negócio é o seguinte, eu estou com pressa, eu estou te recebendo aqui a pedido do ministro Joaquim Barbosa, eu estou te recebendo aqui a pedido do ministro Joaquim Barbosa, mas eu já vou te adiantar, nesse processo do Mensalão, eu não vou poder fazer nenhum acordo com o senhor. Nos outros processos que estão correndo na Justiça Federal, sim, nós podemos estudar um acordo. Aí foi um jato de água fria. Aí ele saiu da sala, pediu as duas procuradoras para sair e falou, agora você conversa com o seu advogado aí, se te interessar, o senhor depõe. O presidente está com um problema muito sério, está sendo chantageado por uma pessoa e essa pessoa
está exigindo um recurso no valor de 6 milhões de reais. Eu falei, olha, tudo bem, quem é o cara? Eu nem imaginava quem era o sujeito. Era um tal senhor Ronan Maria Pinto. O que fiquei sabendo, eu falei, olha, chamei o seu Silvio Pereira novamente, o senhor é maluco. Eu não vou fazer. Eu não vou transferir. E vou te contar uma coisa, o assunto é tão sério que eu acho melhor o senhor arrumar alguém de confiança do senhor presidente para resolver esse assunto. Eu não sou dessa confiança. E eu não quero ligação com isso. E usei o termo, me inclua fora disso. Senhor, eu gostaria de não responder essa pergunta porque ela é muito, o que eu fiquei sabendo é muito grave. Mas e o senhor não vai poder garantir a minha vida, senhor. O que eu descobri é muito sério e eu não queria me envolver. E vou pedir para não responder essa pergunta. Por quê? Porque é um assunto muito grave e eu não quero correr risco. Eu estou preso e numa penitenciária. E aí, nesse meio tempo, Excelência, eu vou a Brasília, procuro saber das coisas, encontro com o seu Silvio Pereira e tudo, e viro para ele e falo assim, não vou transferir, me inclua fora dessa brincadeira, o que eu descobri é muito grave. Bom, acho que o senhor não vai... o senhor afirma que descobriu que o então presidente, ex-presidente, estaria sendo extorquido, José Dirceu, Gilberto Carvalho, essa pergunta o senhor não vai se recusar? Não, vou responder. Não venha desvirtuar o que eu falei, Excelência. Por favor, doutora. Eu vou repetir, que é importante. E até para deixar claro a cronologia dos fatos e o verdadeiro acontecimento. Quem virou para mim e me contou inicialmente que o senhor Ronan Maria Pinto estava extorquindo o senhor José Dirceu, o senhor Lula e o senhor Gilberto Carvalho foi Silvio Pereira em São Paulo, na rua da Sena Madureira, no Hotel Sofitel, numa lanchonete francesa que tem do lado de fora, do lado lá do hotel. E vou ser mais ainda objetivo com a senhora. A posteriori, depois de tudo acontecido, eu fui a Brasília saber quem é Ronan Maria Pinto. E o que eu fiquei sabendo, eu não gostei. Tá, mas naquela ocasião o senhor não soube o teor do que o Silvio Pereira teria retratado ao senhor? Não, mas eu fiquei sabendo, Excelência. Vou repetir novamente o que... Sim, de que modo que o senhor ficou sabendo? O senhor pode dizer? Eu vou pedir para não responder, porque eu cumpro pena numa penitenciária. Tudo bem, sem perguntas. Sem mais perguntas. Seguindo aqui... Deixa eu te falar. Todas as empresas do governo que prestavam serviço de comunicação eram obrigadas a repassar dinheiro para o partido. Não quero errar. O senhor assinou o contrato e depois que o senhor assinou o contrato, o senhor desistiu de fazer a operação porque, nas suas palavras, o senhor foi ver quem era Ronan Maria Pinto, correto? Sim, senhor. O que aconteceu? Como é que se descobriu quem era Ronan Maria Pinto? O que o senhor fez para descobrir quem era Ronan Maria Pinto? Excelência, o que eu descobri é muito sério e eu não queria me envolver. E vou pedir para não responder essa pergunta. Por quê? Porque é um assunto muito grave e eu não quero correr risco. Eu estou preso e numa penitenciária. Ok. Após a condenação, durante a denúncia no mensalão, enfim, durante o desenrolar do processo, alguém ofereceu recursos para o senhor não falar sobre esse tema? Não, senhor. Não. Houve... Aí eu teria que entrar num assunto que não é da denúncia, Excelência. É uma história muito longa? A história é de brigas e vindas e envolvendo pessoas do seu Paulo Okamoto, do presidente Lula.